Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo aplicativo da emissora para dispositivos móveis ou pelo nosso canal no YouTube, que em ambos os casos podem ser sintonizados por Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: quais são os objetivos e do que se constitui a Semana Nacional de Museus? No ano de 2017, ocorrerá a 15ª Semana Nacional de Museus, que é coordenada pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, que é celebrado em 18 de maio. Esta é uma comemoração que se realiza desde 2003 e a cada ano o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, propõe um tema específico para a celebração desta data, que se transforma na motivação para cada uma de suas edições. De sua primeira edição, participaram apenas 57 museus, que em conjunto realizaram 207 eventos. Mas em 2015, já na sua 13ª edição, a semana contou com a participação de 1.378 museus, que realizaram um total de 4.570 eventos, como parte dessa comemoração. Mas pondo de lado os aspectos institucionais e organizacionais dessa comemoração, há uma série de fatos importantes e significativos que provavelmente o grande público não conhece a respeito dela. Quais são os propósitos básicos dessa Semana Nacional de Museus? Quem participa ou pode participar desta semana? Quais os resultados objetivos que a sua realização pode trazer? Que impactos são produzidos com isto na forma como o público percebe e se relaciona com essas instituições? Qual é a importância econômica dessa semana para os museus e para o público? Além de tais indagações, ainda há muitas outras que pretendemos sejam respondidas com a nossa conversa de hoje no Ponto Facultativo. Os brasileiros, de forma geral, têm o hábito cultural de frequentar museus, ou os visitantes de museus correspondem a um grupo minoritário? Existem formas possíveis de estimular esse hábito entre as pessoas comuns? A ida aos museus, assim como aos concertos de música clássica, está reservada a um público mais erudito? Pois para cuidar desses tópicos é que nós convidamos para a entrevista de hoje uma pessoa muito especial que reúne duas qualidades que são desejáveis de se ter num entrevistado e que são raras de se encontrar numa mesma pessoa: a simplicidade na forma de explicar as coisas e a profundidade no domínio dos assuntos. Porque pela clareza ela torna a informação possível para todos nós, e pela profundidade ela enriquece o nosso saber a cada vez que podemos conversar com ela. Pois é por isto que temos a satisfação de receber uma vez mais no estúdio da Rádio Bom Jesus uma profissional que provavelmente é a pessoa mais qualificada para nos falar sobre o tema de hoje. A sua formação acadêmica é ampla e a sua experiência profissional é extensa e bastante diversificada, o que dá bem a medida da sua competência e do seu conhecimento. Graduada em Medicina Veterinária e licenciada em Letras/Literatura, é doutora em Medicina Veterinária e especialista em leitura e produção de texto. Pertence aos quadros do Instituto Federal Fluminense, onde ocupa desde 1994 o cargo de veterinária no campus de Bom Jesus do Itabapoana. Exerceu de 2012 a 2016, naquela instituição federal de ensino, a função de pró-reitora de Extensão e Cultura. Foi diretora do Espaço Cultural Luciano Bastos em 2011 e 2012, entidade pela qual posteriormente passou a ocupar a vice-diretoria. É também
membro da Comissão Consultiva do Sistema Educacional de Museus no Estado do Rio de Janeiro. Estou me referindo à doutora Paula Aparecida Martins Borges Bastos. No comando do Show da Manhã, o meu amigo Marcelo Ribeiro. Bom dia, minha prezada doutora Paula, seja muito bem-vinda e obrigado por sua participação nesta edição do Ponto Facultativo. Bom dia, professor Wagner. Eu que agradeço pelas palavras, os elogios. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez na rádio, participando desse programa. Tá, e as palavras são elogiosas, mas não são gratuitas, tá? Para tornar a nossa entrevista mais proveitosa para os nossos ouvintes, vamos começar falando sobre o papel e a importância dos museus na formação e no desenvolvimento cultural das pessoas, para em seguida tratarmos especificamente dessa comemoração, que é a 15ª Semana Nacional de Museus. Você considera, doutora Paula, que os brasileiros, de forma geral, são pouco habituados a frequentar museus? O que falta à nossa gente para desenvolver esse hábito? Professor Wagner, é uma pergunta que mereceria uma resposta bem ampla, né? A gente fazer uma reflexão sobre esses aspectos. É verdade que não temos um hábito muito grande de frequentar museus, mas eu não sei se eu posso especificar que isso é uma característica específica dos brasileiros. Talvez, se a gente pensar em termos mundiais, né, e os grupos de museus sempre refletem sobre isso, é como a gente fazer uma reflexão de aproximar os museus das pessoas no seu cotidiano. Então, essa é uma questão geral, eu acho que ela não é específica no Brasil, né? Nós temos essa questão e a gente pode pensar que os museus eles têm reavaliado muito suas práticas, justamente no sentido de tentar aproximar as pessoas dos museus. É uma questão dupla. Talvez, né? As estratégias que vêm sendo tradicionalmente utilizadas não tornam a visita ao museu algo muito atrativo, muito atraente? Seria isso? Se a gente pensar historicamente, e talvez até quando a gente for falar sobre o tema da Semana Nacional de Museus, isso possa ficar mais claro, há alguns séculos atrás, quando os museus foram criados, eles tinham um perfil que era muito elitista, né? Ele era um museu, o museu era um local que se contava uma história a partir de um único ponto de vista, e em geral era o ponto de vista das elites, né? Então você pega aqueles museus mais tradicionais... Eu desconfio que ainda vivemos esse mesmo tipo de problema hoje, viu? Sim, sim. A história oficial é a história contada pelas elites. Exatamente. Então eles acabam querendo colocar a história como algo estático, né, como uma única verdade e com objetos muito relacionados a esse período, né, com grupos, vamos dizer, classes dominantes, com objetos muito lindos de ouro, prata e tudo isso, e isso acaba não gerando uma relação muito grande com o público em geral, porque as pessoas muitas vezes não vão se ver naqueles objetos ou naquelas histórias contadas. Interessante essa explicação. Então, quando a gente pensa nisso, você vai mais como uma curiosidade do que como uma reflexão do seu dia a dia, apesar do que é uma história a ser talvez até questionada ou se refletir sobre ela, procurar entender alguma coisa. Mas muitas vezes esse tipo de museu muito estático, por exemplo, alguns são exposições permanentes que nunca mudam. Então você vai uma vez, você pode voltar daí a 3, 5 anos e aquela exposição é a mesma. Então a história que está ali sendo contada é única. E muitas vezes isso também faz com que as pessoas não tenham mais tanto interesse ou atração por ele. Quer dizer, haveria aí uma dupla causa para o desinteresse. Uma é que é estático, aquela história que se conta no museu é estática. E segundo, as pessoas não se verem representadas ali, determinadas camadas sociais não se verem representadas naquilo que é exibido ali? Isso, então, e essa parte que eu estou falando é uma questão histórica, que eram concepções que hoje vêm sendo questionadas e mudadas. Hoje os museus já caminham para outras práticas, né? Tanto os grupos internacionais, como no IBRAM mesmo, em nível nacional, hoje caminhamos para outros tipos de reflexão da função social do museu. Então, o museu ele não é um espaço, primeiro, para objetos antigos
no sentido de questões, porque as pessoas falavam, né? Quem gosta de velho é museu, Sim, não tem toda essa como prática. se o museu fosse apenas o acervo de antiguidade. Isso, né? como se o museu fosse algo apenas curioso de um tempo passado que não reflete e não dialoga com o nosso presente. Hoje essa questão ela já está meio que um senso superada em geral, porque o que se entende é que os museus são espaços vivos, espaços de diálogos com a nossa realidade atual. Ele traz objetos, histórias, pessoas, reflexões sobre o passado, mas sempre em diálogo com o nosso presente. Então, isso traz uma dinâmica diferenciada, permite que toda a população possa estar ali pensando, refletindo e até fazendo críticas àquilo que está sendo contado, né? E eu acho que a gente tende com isso a que os museus mudem, estão mudando seu perfil e as pessoas também que passarem a frequentar os museus vão perceber essa nova dinâmica. Tá bom. E mesmo assim, considerado o que foi acabado de explicar e que ficou muito claro, você diria que, na sua percepção, existem estados ou regiões dentro do nosso país, especificamente, que tem um desenvolvimento ou tem uma dinâmica diferenciada em relação à importância e vamos dizer, e aos atrativos das visitas aos museus? A realidade, quando a gente faz pega os levantamentos, né, os estudos que se fazem sobre museus no Brasil, a gente observa uma realidade que é muito semelhante quando você observa outras características econômicas e sociais. Existe uma maior concentração de museus na região Sudeste e Sul, né? E isso você pode fazer um grande levantamento aí e relacionar com outras causas, né? Questões econômicas, densidade demográfica e tudo mais. Então, Norte e Nordeste muitas vezes tem um número menor de museus e a gente tem essa característica. Também podemos pensar que as pequenas cidades, em geral, não tinham museus. Nos últimos anos, houve um trabalho muito grande em questão do Estado de estimular a criação de museus. Existiam até editais, né, que eram lançados pelo IBRAM, de que cidades com menos de 50 mil habitantes havia um apoio financeiro do Estado para que essas cidades estimulassem a construção de seu museu, tentando fazer com que cada município tivesse ao menos um museu, entendendo a importância do museu para fazer um diálogo com a nossa cultura, né, e pensando cultura e patrimônio de uma maneira muito ampla, né, e o quanto esses espaços eles são ricos, tanto na questão geral da sociedade, quanto na questão educativa e tudo mais. Desse público que faz visitas a museus regularmente, você diria que a maior parte desse público que visita regularmente faz visitas de estudo ou faz visitas de turismo aos museus? É difícil dar uma resposta única para isso, porque eu acho que depende muito do museu. Né? Existem museus que já estão inseridos num roteiro turístico. Então, muitas vezes você vai por uma questão turística. Agora, existem outros museus que estão inseridos no cotidiano, né, da cidade, da população, e as pessoas já têm o hábito de frequentar aquele museu. E existem pessoas que frequentam museus por questões de estudos. Então, o público é muito variado, depende muito da característica do museu. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, se não quiser responder, não responda, afinal de contas, você é membro da comissão do Sistema Estadual de Museus, e não sei se isso pode lhe criar algum desconforto. O Museu do Futuro, que fez e tem feito grande sucesso, e fez grande sucesso na época das Olimpíadas no Rio de Janeiro, você diria que o grande interesse por aquele museu é pelo museu ou porque aquilo parece uma instalação do Epcot Center nos Estados Unidos, um parque temático daqueles? Só para esclarecer, o Sistema Estadual de Museus e a minha participação nele porque existem representações regionais do Estado, né? Então, eu estou participando representando a região Noroeste Fluminense. Entendi. Então, nós são encontros e ali se elegem pessoas representantes, que é um sistema consultivo e de forma que realmente as ações possam refletir o Estado como um todo. Você representa a região Noroeste e representa, obviamente, para quem a conhece, uma instituição que temos aqui em Bom Jesus,
que é respeitabilíssima em relação a essa preservação de memória, a produção desses eventos e tal. Então, a representação tá para lá de bem qualificada. Mas, voltando à questão do Museu do Futuro. Então, não temos uma discussão sobre esse aspecto em si, mas o que a gente observa é também que se tem que ter uma atenção, porque muitas vezes, com essa nova conformação de museus, às vezes é muito fácil também você criar várias estruturas dizendo que são museus, e muitas vezes a gente tem que pensar muito na questão social. Nesse aspecto do Museu do Amanhã, ele me parece que realmente ele entra no circuito turístico, né? E aí ele é uma ação... Ele é uma atração turística. Ele é uma atração turística. E aí existem vários questionamentos que podem ser feitos de também várias outras estruturas e patrimônios históricos na cidade do Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, que também mereceriam olhares e que poderiam estar contando outras histórias e de preservação e outras reflexões, né? Realmente o prédio diferenciado, né? Arrojado. Agora ele entra num contexto que era o contexto das Olimpíadas, era o contexto da Copa do Mundo, então criar ali toda uma expectativa e Porque o que me pareceu, eu não conhecia esse Museu do Futuro, não visitei. Mas pessoas que foram e ficaram deslumbradas e que conversaram comigo, estavam deslumbradas pelos mesmos motivos que eu vi lá na área da Flórida, ali dos Estados Unidos, as pessoas se deslumbrarem com o Epcot Center, que é um parque temático, é um local de turismo. Quer dizer, toda aquela futurologia que foi desenhada no parque temático lá do Epcot, mais ou menos é o que eu sinto as pessoas, deslumbrar as pessoas aqui com o Museu do Futuro. Por isso, vem daí a minha pergunta, né? É uma construção, um ambiente, uma paisagem, né? Eu acho que se constrói muito por isso. E até fazendo um paralelo... E uma arte interativa, não é? Não tem um negócio de uma arte... digital, né? Digital, interativa, quando eu visitei o Museu do Amanhã, eu não pude deixar de refletir... Museu do Amanhã, Museu do Futuro não, Museu do Amanhã. Não pude deixar de pensar e relacionar, não fazendo comparações, mas o Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, o MAC... Eu ia perguntar sobre isso. Que tem aquela obra grandiosa do Oscar Niemeyer, maravilhosa, e eu, no meu modo de ver, né, uma questão pessoal, acho que é uma estrutura muito mais interessante, com uma paisagem da Baía de Guanabara maravilhosa. Eu ia lhe perguntar e que tem ali obras de arte e atividades que são realmente muito interessantes. Mas o que eu ia lhe perguntar, doutora Paula, era se aquele museu do projeto do Niemeyer, de Niterói, se ele não faz mais sucesso por fora do que por dentro. Ou seja, a arquitetura dele é que chama a atenção para ele e não o acervo. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Eu não tenho conhecimento específico, eu nunca trabalhei lá. A escuta que eu tenho é que as pessoas que trabalham no museu têm algumas dificuldades em relação à reserva técnica, porque me parece que os espaços mais de trabalho interior são um pouco difíceis e não tinham muitos espaços. Mas me parece que isso foi ultrapassado, porque ele já tem muitos anos. Agora, aí a questão é que as obras de arte que se propõe o museu, que é um museu de arte contemporânea, né, elas muitas vezes provocam um certo estranhamento ao público. Então, acho que não é a questão do acervo em si, porque o acervo é muito rico. O MAC sempre tem buscado fazer atividades, você encontra lá sempre relações, exposições temáticas, temporárias, né? E talvez aí a questão é a gente discutir a questão da arte contemporânea em si, não o museu. Aí eu acho que a questão é outra. Ok, vamos dizer, o tema da discussão é outro. No meu modo de ver, a questão não é o museu. A questão é que muitas vezes as pessoas estranham a arte contemporânea em si. Mas o museu, como proposta, ele é um museu de arte contemporânea. É isso que ele apresenta ali. Temos obras de Lígia Clark, vários artistas de renome nessa área. Certo. Eu também acho que existem exposições, isso é só um comentário paralelo aqui que eu faço, existem exposições que são feitas como exposição de arte e que às vezes levam
para os leigos, as pessoas que não estão acostumadas a frequentar exposições de arte, levam a uma certa desconfiança, uma certa descrença. Por exemplo, uma arte em que o sujeito, eu já vi isso numa exposição, o sujeito vai lá no teto, pendura uns cordões, uns barbantes, e amarra um pão velho, um pão seco, assim, pendurado, e diz que aquilo é uma arte contemporânea, entende? Aquilo é uma arte moderna. O sujeito pendurado, um monte de pedra, um monte de pão duro ali, pendurado do teto, aqueles cordões todo amarrado de pão, e o cara diz que aquilo é uma obra de arte. Então, isso, para uma pessoa que já não está habituada muito com a visita a museus e tudo mais, isso pode parecer uma coisa, isso não é arte, isso na verdade não tem nada de arte, isso é uma apelação, entendeu? Sim. E aí a pessoa desconfia um pouco da arte moderna. A arte moderna é para artistas que usam, vamos dizer, que produzem arte moderna, né? Agora, não é para o sujeito chegar lá e inventar uma coisa e dizer que aquilo é arte, né? Ou tudo é arte. Não, eu acho que esse é um tema para uma outra conversa, outra né? conversa. Vamos falar sobre arte e arte contemporânea, arte moderna, tá quais são os conceitos, porque aí é uma questão da arte em si, não do museu como uma ação para receber esse material. Certíssimo. Então, eu acho que vamos deixar isso para outra vez, tá? Sim, bem colocado. Essa questão ela é bem complexa, né? Traz muitas. Mas só que agora você falou em arte contemporânea, eu me lembrei dessa visita que eu fiz a uma exposição de arte. Meu Deus do céu, o que será isso? São as instalações. As instalações. Mas isso vem desde Andy Warhol, né? São já décadas já que essa discussão... Mas o Andy Warhol, nós não vamos discutir isso agora. O Andy Warhol, ele produzia arte. Era uma arte contemporânea, mas foi muito criticado também. Na época houve um grande estranhamento também, porque ele trouxe coisas muito diferentes. E a sua geração. Né? Então, a questão é refletir até que ponto o que se hoje produz tem esse mesmo impacto ou não? São reflexões que eu acho que a gente tem que abordar. Né? Muito bem. Quais são os benefícios de visitas frequentes aos museus? Ou seja, além das peças e raridades que os museus guardam e que podem ser vistos por quem os visita, o que é que uma visita dessas acrescenta para uma pessoa? É uma pergunta difícil de responder rapidamente, eu sei, mas eu gostaria de deixar isso claro para o nosso público. Eu acho que a pretensão dos museus é conseguir trazer, através de objetos, documentos, né, suas exposições, diálogos e reflexões com quem está fazendo a visita sobre o nosso patrimônio, a nossa história, a nossa memória, né? Aí depende do tipo de museu, se é local, regional. Então quando você visita um museu, você sempre vai procurando encontrar algumas histórias, que não são histórias fixas, nem únicas, mas elas trazem memórias e sempre histórias de pessoas. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso, porque às vezes se entende que são objetos que falam por si mesmos, mas os objetos nunca falam por si, e até um tema da nossa exposição que vai acontecer. Objetos que o tempo esqueceu. Isso, objetos esquecidos no tempo. Mas os objetos não dizem por si, são as pessoas que falam sobre os objetos ou pensam sobre os objetos. Então, quando a gente visita um museu e observa ali as exposições, o que tem sido colocado, ela pode refletir, dependendo de qual é o tema. No nosso caso, por exemplo, a gente trabalha muito com história, né, com documentos antigos. Você pode pensar um pouquinho sobre o que é o nosso patrimônio, a nossa memória da cidade, da região, e ali você encontra uma possibilidade muito grande de refletir sobre isso. Deixa eu lhe perguntar aqui, para a gente passar para o nosso tema principal, que é a 15ª Semana, né, Nacional de Museus. Eu queria só completar essa primeira abordagem em relação a duas coisas. A primeira é saber o seguinte: para uma pessoa que não está acostumada com a visitação ao museu, o ideal é que essa pessoa seja acompanhada por alguém que vai explicando, que vai ilustrando? Depende. Eu acho que depende da pessoa. Depende da exposição que ele está assistindo. Agora, não existe pessoa iniciada em um museu. Existe, a pessoa chega, vai ao museu, o museu é um espaço aberto, então acho que não tem essa questão de uma iniciação. É aberto, em geral os museus... Eu digo quem não tem a prática. A pessoa chega lá, fica olhando para um quadro, não sabe nada daquele quadro, não sabe quem é o autor, não sabe a que escola pertence aquele autor. Se tivesse ali um guia de museu, uma pessoa qualquer...
isso facilitaria para a pessoa ir observando e apreendendo a importância daquilo? Professor, acho que depende da exposição em si, né? O senhor está falando de uma exposição de obras de arte. De obras de arte, isso. Né? E depende, então, da curadoria, de quem está organizando a exposição. Eu acho que isso também é muito importante. Muitas vezes é mais como a exposição foi montada do que a pessoa que está indo ao local. Eu gosto de uma exposição que tenha uma autoexplicação. Aí é uma característica minha. Então, eu prefiro, por exemplo, ir a uma exposição em que eu não necessite de pessoas fazendo uma visita guiada. Então, eu gosto de que quando eu chego a um local, eu encontre ali textos explicativos, orientações, e muitos museus fazem isso. Os grandes museus, eles têm até tablets, questões interativas de rádio, que a pessoa pode pôr um fone no ouvido e ela escuta para cada obra a explicação, ela não precisa de outras pessoas. Quando ela entra no ambiente e ela se aproxima, ela ouve uma narrativa. Toda essa tecnologia está disponível nesses grandes museus, né, que tem essas estruturas. Outros têm alguns folhetos antes da exposição, então você tem acesso a esse material, então você tem uma noção do que encontra. Mas é importante ler alguma coisa sobre o que se vai ver ali? Aí eu também, eu vou falar por uma experiência pessoal. Eu acho que tudo depende de como a pessoa gosta de interagir. Por exemplo, eu em determinados momentos gosto de ir a uma exposição, ter o contato com aquele tema que às vezes eu desconheço, e isso me instiga a depois buscar mais informações sobre ele. Então, muitas vezes eu gosto de não saber antes, ter a surpresa, o prazer de encontrar aquilo que está sendo proposto pela exposição. Então, a partir dessa exposição, me deslumbro e passo a interessar sobre o tema. Agora, tem pessoas que gostam de antes já ter estudado, lido sobre o material e depois ir. Então, é uma questão muito opcional, né? E, às vezes, as visitas guiadas também podem ajudar, dependendo do tema, porque as pessoas vão estar ali chamando atenção para determinados aspectos que, muitas vezes, durante a exposição, as pessoas podem não perceber. Podem não perceber. Bom, então isso é relativo. Eu entendo que sim. É relativo. Doutora Paula, na verdade, o seguinte, existem prédios que não são exatamente, não foram construídos como museus, mas que depois são transformados em prédios, são prédios históricos e guardam um acervo de objetos que às vezes pertenciam e eram de uso daquela própria, vamos dizer, um palácio, por exemplo. Tem vários pelo mundo afora, na Europa e tal. Tem um Palácio de Versailles, por exemplo, na França. Os objetos que estão lá dentro, a cama, não sei quem, uma joia, e isso faz parte do acervo daquele palácio. Aquilo é equiparável a um museu? Se chama aquilo de museu também, ou é um prédio histórico que tem peças históricas? Como é isso? O título museu depende da função que ele ocupa. Então, se ele tem determinadas características, ele é um prédio histórico, ele tem objetos, ele abre ao público, né? Ele deixa o público estar ali participando desse material e faz outras atividades, e ele, então, sim, pode ser intitulado museu. Né? Por exemplo, a gente tem a Casa de Santos Dumont, então existem muitos também, são museus-casa. Às vezes eram casas de pessoas importantes em Niterói, Oliveira Viana, né, em Petrópolis, Casa de Santos Dumont, né, então a gente, em Anchieta... A Casa de Rui Barbosa também tem uma casa... a fundação, mas lá funciona também uma parte de exposição. Uma parte de exposição, sim. E eu acho que Machado de Assis também tinha, a casa dele virou lá, tem lá a escrivaninha dele, não sei o quê. Sim. Em Anchieta, por exemplo, tem o Museu de Anchieta, né, que ele ficava naquela parte ao lado da igreja, então, e demonstra ali onde ele passava um certo tempo. Então, há essa possibilidade, não é uma relação direta, mas muitas vezes Você sim. tem como explicar, vamos dizer assim, é possível explicar assim, de forma rápida, o que se chama, o que se chama de museu? Que configuração algum ambiente deve ter para ser chamado de museu? Bom, o museu trabalha com um acervo. Em geral, você teria um acervo, né? E que tipo de acervo? Ele é muito vasto, vai depender muito do tipo. E hoje, as características que conceituam um museu, elas são muito amplas. Eu não tenho aqui o conceito fixo, mas, por exemplo, existem até paisagens, espaços
rurais, existe um museu rural. Sim, Então, museu a céu aberto. Existe museus, por exemplo, que são museu fazenda. Então, em determinados espaços, você tem ali um museu que configura um espaço rural, áreas abertas. Então, muitas vezes a gente sempre pensa que o museu é um espaço fechado e muitas vezes não é. Então, agora, o que ele faz ali é preservar a memória, né, ter um acervo, ter um material, refletir, pensar a cultura, pensar patrimônio. Essas são as características básicas do museu. Marcelo está aí? Marcelo, vamos fazer um intervalo e voltamos já já para a segunda parte da nossa conversa. Tá bem. Ok? A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e nesta terça-feira a nossa convidada é a doutora Paula Aparecida Martins Borges Bastos, uma profissional altamente preparada e qualificada cuja titulação foi mencionada para os ouvintes ao início do programa. Além de integrar a diretoria do Espaço Cultural Luciano Bastos e de ser membro da Comissão Consultiva do Sistema Estadual de Museus do Estado do Rio de Janeiro. Pois na conversa de hoje estamos conversando com ela justamente sobre a 15ª Semana Nacional de Museus, que ocorrerá neste mês de maio. Doutora Paula, vamos agora para o tema que é o foco da nossa conversa de hoje, né? Que é exatamente essa 15ª Semana Nacional de Museus. E vamos começar pelo seguinte. O Espaço Cultural Luciano Bastos é filiado ao Instituto Brasileiro de Museus, que congrega essas instituições em nosso país, e isso se deve a quê? Se deve ao acervo do espaço cultural ou ao fato do espaço cultural promover exposições e trabalhos artísticos como parte de suas atividades? Eu acho que essa pergunta remete à anterior, né, professor? Na verdade, ele é um museu, né, com o título de espaço cultural, porque também realiza e disponibiliza outras atividades, mas o que caracteriza e fortalece a estrutura do espaço cultural é a sua característica museológica. Então, nós temos um grande acervo lá, histórico, né, e isso é o que faz a principal característica do museu, de ser o espaço cultural Luciano Bastos um museu. A concepção de um espaço cultural seria, por definição, mais ampla do que a concepção de uma instituição que é só um museu? Não estou me referindo à dimensão do acervo ou seu valor artístico e histórico, mas apenas à amplitude e diversidade de suas atividades. Ou seja, um museu ele é um espaço de exposição, um espaço cultural ele é um espaço de exposição de um acervo e de outras atividades, como a doutora acabou de explicar? Eu acho que hoje a gente tem até mudado um pouco. Eu poderia ter denominado, nós poderíamos ter lá Museu Luciano Bastos, poderia ter tido essa denominação e mas continuar fazendo... o professor Luciano Bastos pretendia fazer era um espaço cultural, não era? Isso, o que nós, em vida, foi proposto, mas sempre com a ideia de que o museu fosse a peça principal, né, a carro-chefe dessa estrutura cultural. Mas é porque na época, professor, quando nós fomos estudar e avaliar, né, a conformação desse espaço, entendemos que essa denominação seria mais adequada, mas sempre pensando que o ponto principal é ser esse espaço cultural uma instituição museológica, porque hoje o ICOM, o IBRAM, trabalha muito com esse conceito, é uma instituição museológica. O título museu ou espaço cultural, ele pode ser variado, mas o que você caracteriza? Se ele é uma instituição museológica. Certo. A configuração é de uma instituição museológica. Exatamente. Tendo o nome de espaço ou de museu, Exato. não importa. Muito bem. Então é certo que o Espaço Cultural Luciano Bastos, ele irá participar da 15ª Semana
de museus. Isso aí é uma coisa que nós já sabemos. Então vamos esclarecer sobre como funcionam essas semanas comemorativas do Dia do Museu. Em primeiro lugar, qual é o dia e qual é o período que abrange essa semana comemorativa deste ano? Então, como o senhor já falou, né, o Dia Internacional do Museu, e ele sempre ocorre em maio, dia 10, né? 18, desculpa. Então, sempre é proposto uma atividade nessa semana, onde está o dia 18 de maio. Isso é internacional. Então, existem... Tá bom, me responda uma coisa. Desculpe interrompê-la, mas me responda uma coisa. O ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, ele propõe internacionalmente isso. Exato. Porque o dia do 18 de maio é o dia internacional, não é o dia nacional, é o dia internacional. Agora, na verdade, o tema é proposto, mas quem reúne, quem faz esse dia... Por que o dia, então, se chama Semana Nacional de Museus? O que acontece? Esse Dia Internacional ele já é muito antigo, né? E essa proposta nacional ela tem alguns anos, né? Como o senhor mesmo já falou, nós estamos na 15ª. Então, antigamente existia o Dia Internacional, ele existe. E a proposta é a Semana Nacional. Essa semana é internacional não, também, não? A semana é nacional. Então agora está explicado. O Dia Internacional. O Dia Internacional. A semana é nacional. Exato. Mas quem propõe o tema para ser trabalhado em cada semana é o Conselho Internacional de Museus. Sim. É isso? Entendi. E ele incorporou, então, o Conselho Internacional, de certa forma, se envolveu com a Semana Nacional, mas isso não quer dizer que outros países façam isso também. Porque o IBRAM, ele se relaciona com o ICOM. Né? Sim, com certeza. Toda essa relação, então existe um diálogo mas aí isso muito não é forte estendido a outros nossos. países? Não, nos outros países se comemora o Dia Internacional dos Museus. Muitas vezes todos os museus têm entrada gratuita, né, nessa data, né? Ficam horas... além do seu horário normal aberto, para estimular a participação, a visitação. Tá, continue. Eu interrompi a senhora. Na verdade, nós tínhamos perguntado sobre qual é o período que vai ser comemorada a Semana Internacional, a Semana Nacional do Museu. Isso, então na semana de 16 a 23 é a Semana Nacional de Museus, em que se estimula que os museus no país, né, proponham atividades, exposições, vários eventos em que a gente possa estar promovendo e estimulando a participação, né, e frequência dos museus. Pois como eu disse nas palavras de abertura do programa, a cada ano, o Conselho Internacional de Museus, que é o ICOM, propõe um tema específico para comemorar essa semana. Qual é o tema ou quais são os temas propostos para este ano de 2017? Esse ano é Dizer o Indizível. Esse é o tema básico, né? O tema mestre. Dizer o indizível é o que se pensa e se propõe. Se nós formos observar a proposta... e até a chamada, a logo, é justamente fazendo uma abordagem, como a gente falou no início do programa, de que todos os museus reflitam sobre os seus acervos e procurem trazer uma história ou abordagens ou eventos que contem uma outra história além daquela que ele já propõe no seu dia a dia. Então, por exemplo, principalmente para os museus mais antigos, que já têm peças estruturadas de exposição, né, e que muitas vezes contam aquelas histórias aristocráticas. Vamos pensar, por exemplo, o museu de determinadas... Dom Pedro, museu da... E você traz ali outras histórias. Museu da Independência, por Museu exemplo. da Independência, talvez. Contar uma outra história de outras pessoas que participaram, mas não Dom Pedro, porque geralmente a gente sempre... Pega aquela espinha, aquela coluna vertebral ali da história que o museu conta sempre e desde sempre, e tira dali algumas coisas que normalmente não são postas em destaque, seria isso? Exato, trazer outros olhares. Se olhar a imagem do evento esse ano, é uma roupa de uma aristocrata do século XIX,
indo para um baile, provavelmente, e uma roupa de um gari, uma roupa de gari contemporâneo. Então, a proposta é contar histórias, dizer o indizível, muitas vezes aquilo que você não conta ou você não afirma. Você sempre, muitas vezes, alguns museus trazem histórias, não só os museus, mas muitas vezes a nossa própria história, ela traz uma única linha. Então, o que se propõe é que vamos abrir espaços para outras narrativas, para outras memórias. Né? Sempre se fala muito, por exemplo, sempre se dá quem construiu determinado edifício. Você sempre põe o nome ou do dono ou do engenheiro, mas você não põe o nome dos trabalhadores. Então, a proposta é, vamos trazer essa memória dessas outras pessoas que muitas vezes estão nos museus, fabricaram, fizeram, contaram histórias, produziram material, mas seus nomes não estão ali. Mais ou menos isso linha. Aí. O Museu da Inconfidência, que fica em Ouro Preto, a antiga Vila Rica, ele, como eu mencionei agora há pouco, ele era o edifício da Câmara e Cadeia. Mas há uma história trágica, aliás, por trás dessa história de que aquele edifício era o edifício da Câmara e Cadeia, porque o governador da província, acho que Arthur de Sá e Menezes, ele queria construir aquele prédio e ele não, num determinado tempo. E ele passou a prender, por todo e qualquer motivo, todas as pessoas que cometiam os mínimos delitos e acorrentava essas pessoas e dava a essas pessoas trabalhos forçados para que elas trabalhassem na construção daquele edifício. Entre escravos e outras coisas. Morreram muitas pessoas no frio das madrugadas de Ouro Preto, de tuberculose, de outros males, porque, como não havia espaço dentro da cadeia para prender todo mundo, eles acorrentavam as pessoas ao relento, numa época em que Ouro Preto era gelado. Então, essa seria, estou fazendo essa narrativa para dizer, essa seria uma narrativa a fazer, né, dentro dessa ótica? Exatamente. Essa é a sugestão, né, e o que se instiga para essa semana. Muito bem. Quais são os objetivos da semana? Quer dizer, isso aí é o tema. Sim. Quais são os objetivos da semana em 2017? O que se pretende alcançar com isso? Além de mostrar essa outra visão, fazer essa outra narrativa. Existem outros objetivos, outros propósitos em relação a isso? Em relação a essa semana? Sim, o propósito da semana é tentar fazer uma integração entre os museus em nível nacional, né? Então todos estarem mobilizados nessa época. Tentar também dar visibilidade aos museus, porque como a gente já conversou no início, muitas pessoas não têm esse hábito, né? E às vezes nem sabe, às vezes, o que aquele prédio ou aquele local funciona como museu e que ela poderia estar ali visitando e conhecendo. Então, seria uma forma de estimular as pessoas, dar visibilidade e estimular também os museus a produzirem eventos, né? Destacarem algo além do seu cotidiano. Doutora Paula, a primeira dessas semanas, pela informação que eu recebi da senhora, ocorreu em 2003. Quando foi que o Espaço Cultural Luciano Bastos se inseriu nesse contexto aí? Desde a primeira semana? Não. O Espaço Cultural ele nasceu em 2011. Nasceu em 2011, Isso, ele é mais recente. A Semana Nacional já existia. Sim, e desde quando ele se inseriu? Nós nos cadastramos no IBRAM, no Instituto Brasileiro de Museus. E o que acontece? Essa semana ela é livre. Os museus podem ou não aderir a essa semana, né? Então, o IBRAM propõe o tema, o IBRAM aponta a data, mas não existe nenhuma verba, nenhuma ação específica e nenhuma obrigatoriedade. Cada museu se propõe ou não a participar daquele evento. Então, nós já participamos em 2 anos, em 2013 e em 2014, da Semana Nacional de Museus, e estamos retornando agora em 2017. A gente cadastra quando o IBRAM abre o cadastro para a semana e apresentamos as atividades que estamos pretendendo fazer. Agora mesmo, a doutora falou nisso. O evento que o Espaço Cultural, com o qual o Espaço Cultural vai participar dessa semana, é uma exposição intitulada Objetos Esquecidos no Tempo. Isso. Muito bem.
Quais são esses objetos e que tempo é esse onde eles foram esquecidos? Então, como a gente conversou, né, o Espaço Cultural é uma instituição museológica, então ele tem um acervo muito grande. O nosso acervo é de fotos, jornais, documentos, muitos documentos escolares, porque ele vem de um colégio, né, mas também temos muitos objetos. E objetos que são da própria instituição, da própria escola, e objetos também da sociedade, alguns objetos que meu pai já tinha guardado e outras coisas. Então, o que nós vamos expor ali são objetos que, principalmente do século XX, ou seja, 1900, e em especial da primeira metade do século XX, alguma coisa nesse sentido, mas alguns ainda perduram. São, por exemplo, escovão, enceradeira, rádios antigos, telefones antigos, são objetos que naquela época eram um grande avanço tecnológico, né, e que hoje muitos ou perduram, mas com outras características, com a tecnologia que já foi se refinando, né? Então, quando a gente olha aquele objeto que era daquela época, a gente não imagina como ele veio parar no que hoje a gente tem, né? Então, por exemplo, os telefones antigos, e nós temos relatos, era um telefone que era apenas, não tinha número, né? Era um telefone de parede, era um grande objeto de madeira. Você tinha que tirar o fone, pedir a uma pessoa que era uma telefonista que ficava em um outro local, e essa telefonista que fazia a ligação para onde você queria falar. Então, nós temos relatos de ligações, por exemplo, interurbanas, para, por exemplo, Itapiruna. Demoravam 3 dias para a ligação ser feita. A pessoa ligava, pedia, eu quero falar com Itapiruna, e aí depois isso já era um pouquinho mais avançado, já nem era de parede, mas demorava 3 dias para ser feita uma ligação para Itapiruna. Doutora Paula, eu não vim para o Brasil com a caravana de Pedro Álvares Cabral, mas eu me lembro de um tempo em que o meu pai, nós morávamos em Cachoeiro, e o meu pai tinha negócios em Vitória, então ele precisava falar com Vitória com frequência. A gente saía, ele ia à telefônica, porque também não era comum ter telefone em casa, só algumas pessoas é que tinham telefone em casa. Ele ia à telefônica e solicitava a ligação. Diziam para ele, 3 horas, 4 horas, nós íamos para o cinema, assistíamos um filme, saíamos do filme, ele voltava e nós ficávamos dentro do carro e ele lá dentro da telefônica esperando se completar a ligação, às vezes 4 horas depois do horário que ele havia pedido aquela ligação, solicitado. E a doutora está falando nesse telefone de madeira, de parede, inicialmente se puxava o fone e havia, o Marcelo está sinalizando ali que havia uma manivela, mas a manivela já é um avanço, já foi um avanço, porque antigamente eram tão poucos telefones que você tirava do gancho e já sinalizava para a telefonista que estava lá num local e que fazia a conexão com aqueles cabos, aqueles plugs que ela ligava um com o outro. E eu me lembro aqui na atividade, numas férias que eu passei aqui, que a gente fez lá um círculo de relacionamento com os rapaziada, os meninos lá do local. A gente queria falar durante o dia com eles, estávamos aqui num hotel. A gente puxava o telefone e dizia, me liga para casa de seu fulano. A gente nem dizia número, liga para casa de seu fulano para mim. Aí a telefonista já sabia o número do seu fulano, qual era, e fazia a ligação. Depois é que vem isso que o Marcelo está dizendo. A pessoa, como já havia um número maior de atendimentos a fazer, a gente manivelava ali para poder a telefonista ouvir uma campainha que tocava lá, e aí ela prestava atenção e atendia. Quer dizer, e isso é que eu disse, eu não vim para o Brasil com a caravana de Pedro Álvares Cabral. Então, isso faz algumas décadas, mas isso não é do século passado, do século retrasado também. É algo que a gente vivenciou, É algo que né? eu vivenciei, pelo menos isso. Sim. Doutora, esse período dessa exposição, a doutora falou que é de 16 a 20... A semana de 16 a 28. A exposição ela vai continuar. Nós não vamos encerrar. No final da semana ela vai continuar um período. E em que horário as dependências do espaço cultural estarão abertas para essa visitação? No horário normal de funcionamento, como é, de terça a sexta, de 8 às 11h30 e de 1 às 4h30. De 8 às 11h30, de 13 às 16h30. Exato. Agora, vou lhe perguntar, a doutora tangenciou esse assunto agora há pouco, mas eu vou deixar mais claro isso. Vai haver a necessidade de se comprar um ingresso para essa visitação?
existe para poder visitar, porque é uma instituição museológica, afinal de contas. Precisamos comprar um ingresso para visitar a exposição? O Espaço Cultural não faz cobrança nenhuma de entradas, nunca fez. Então, nosso acesso é gratuito, sempre foi e assim permanece. Então, ele é aberto, é visitação gratuita. Né? A manutenção dele é particular, né? Que nós fazemos. Então, não temos a cobrança de entrada. Ele é aberto. E a visita é feita, por exemplo, eu vou lá com o Marcelo, vamos visitar lá a exposição. Existe alguém lá explicando ou nós vamos ver e tem as identificações, é isso? Existem as duas visita guiada ou não? Nós temos lá a Cecília e a dona Nadir que trabalham lá conosco. A Cecília está sempre recebendo as pessoas e tendo necessidade e interesse, ela acompanha. Para esclarecer, explicar? Sim, estamos lá. A pessoa também pode fazer esse circuito, porque, em geral, a gente procura sempre que as exposições tenham um caráter explicativo, né? Textos e às vezes na própria peça tem lá uma explicação. Isso, e nós também, essa exposição, professor, nós estamos trazendo também muitas curiosidades de documentos que estavam em jornais de época, então contando sobre como chegavam esses aparelhos, as publicidades que eram relacionadas, por exemplo, quando a televisão começou a chegar em Bom Jesus, como era a propaganda para você adquirir, as dificuldades muitas vezes para se adquirir isso. O grande problema também era a questão da energia elétrica. Então, muitos desses objetos que vão estar lá expostos são objetos que funcionavam com energia elétrica. Então, a gente também apresenta lá em alguns textos, algumas relações, demonstrando quanto a população ela brigava pela energia elétrica, entendendo que isso era importante para ter acesso a esses recursos. Acessos e mudanças até na sua forma, né, de estrutura social, porque tudo girava nisso. Se você não tem luz, muitas vezes dorme cedo. E aí, por exemplo, uma parte a gente vai falar sobre os cinemas, né, as projeções. Então, nós temos lá histórias interessantíssimas. Nós começamos a ter projeção aqui só para dar em 1906. Em Bom Jesus já temos relatos que haviam projeções com cinematógrafo, não se chamava ainda cinema. Então é o cinematógrafo. Existia um centro operário, que era um local, e ali as pessoas faziam, mas não existia luz elétrica. Então, a narração, né, cronistas contam que colocavam-se determinadas substâncias e era tudo com lamparina e as pessoas iam para assistir. Era a única possibilidade, muitas vezes, das famílias irem às ruas, saírem, né? Era um período que não se andava muito nas ruas. E as pessoas tinham que uma pessoa tinha que jogar um balde de água na tela para poder a projeção ficar bem feita. Então, porque a projeção era invertida. A projeção não era feita lançando a imagem na tela. Molhava a tela porque a projeção era feita de trás para frente. Então molhava porque as pessoas viam a imagem, né, com mais nitidez. Ela era jogada de trás para frente. E isso foi nos primórdios do cinema aqui para nós. Isso. Interessante que Bom Jesus já tivesse isso. Sim, então aí a gente também vai ter, né, uma parte com esses textos, partes de jornais, publicidades, para a gente refletir também como isso dialogava com a sociedade como um todo. Interessantíssimo, né? Isso. Olha, imagine que algumas escolas queiram levar grupos de alunos para visitação, que seria interessantíssimo, por sinal. Sobre isso eu quero lhe pedir alguns esclarecimentos. Sendo necessário agendar uma visita de um grupo de alunos, como é que esse agendamento deve ser feito? Porque eu acho que isso é uma oportunidade preciosa que as escolas têm numa determinada faixa de escolarização de levar os alunos não só a se interessarem pela visitação a museus, como a conhecerem exatamente isso que a doutora está nos explicando aqui agora. Sim. Sendo possível levar, alguns grupos não poderão ser muitos, mas como é que isso deve ser agendado, com quem, de que maneira? Nós geralmente, todas as nossas exposições, elas estão abertas para essas visitas guiadas, visitas escolares, né? A gente muitas vezes até convida as escolas e queremos, né, receber turmas, sim, que entendemos que isso é muito importante. O agendamento ele pode ser feito por telefone ou por e-mail, né? O telefone do espaço quer dizer, 3831 1056. 3831
1056. Esse é o Isso. telefone do espaço. Exato. E Ou então no e-mail. No e-mail que é Espaço Cultural Luciano Bastos, sem ser cedilha. por extenso. É. Espaço Cultural @gmail.com. @gmail.com. Tá certo. 3831 1056. Exato. Esse é o telefone. E esse número, só como curiosidade, ele era o número do Colégio Rio Branco, que permanece. Ele deveria ser, então, e ele começou 1056. com 1056, depois 31, depois acresceu 8, depois o 3, porque os números telefônicos foram Quer dizer que ele mantém o número original aqui, Exato. o 1056? Exato. Que eram 4 dígitos. Muito bem. E nós também vamos ter uma oficina de mimeógrafo. Mimeógrafo, né? Aquelas folhas. De álcool? Que se usava para fazer as provas. As gerações mais jovens não sabem o que é mimeógrafo. O mimeógrafo era o método, vamos dizer assim, inicial de reprodução de textos, quando não havia nem essa impressora de computador, e nem havia impressão em offset, né? Era uma matriz de papel que era perfurada pela máquina, pelos tipos da máquina, e aquilo era colocado preso a um cilindro, havia alimentação daquilo, e esse papel tinha uma espécie de um carbono, e quando aquilo molhava no álcool e passava por uma folha de papel em branco, ele copiava aquilo na folha de papel em branco. Interessantíssimo, né? Isso. Vai ter uma oficina lá disso? Isso, então como nós temos lá o mimeógrafo ainda em uso, né, possível de ser usado, nós vamos fazer uma oficina lá, então as turmas podem participar e grupos de pessoas, porque a ideia é que as pessoas revivam e entendam como isso funcionava. Entendam como isso funcionava. E até para a gente dar valor ao que a gente tem hoje de facilidade, né, professor? Porque naquela época os professores tinham que escrever com uma força muito grande, tinham que bater aquilo. O que hoje também já é um método que está quase que ultrapassado, porque a gente já está printando as coisas, né? Mas o scanner, hoje se usa scanner profissionalmente para trabalhos gráficos e tal, mas o scanner já foi, antes do scanner, ele foi precedido de um sistema também que se chamava era um sistema que também fazia isso. A gente colocava um filme, colava naquilo e passava e ele reproduzia. Era como se fosse um escaneado, mas não era escaneado, não. Esqueci agora o nome. Que é uma passagem do mimeógrafo a álcool para o scanner. Uma etapa, né? Esqueci. Termofax. O nome era Termofax. Mas eu trabalhei muito com Termofax. A gente colava uma película, ele copiava, depois pegava aquela película e ela reproduzia. Né? E uma curiosidade também, nós temos as máquinas de escrever, que no início do século XX, elas eram uma grande inovação, né? Elas dispensavam a escrita e que era muito cansativo, podiam reproduzir. Então nós também vamos lá expor máquinas de escrever, mostrando esse caminho. E só para uma curiosidade, nós recebemos muitos alunos e lá nós disponibilizamos uma máquina. E os jovens, as crianças, não têm essa noção do que era essa máquina de escrever naquela época. As pessoas ganhavam até um diploma, né, de datilografia, e isso era algo importantíssimo. E para arranjar um emprego era ótimo. Sim, os meninos, eles chegam, muitas vezes vão bater a máquina e eles ficam encantados, porque eles observam o funcionamento. Hoje, muitas vezes, a gente usa esses equipamentos tecnológicos e não consegue pensar no teclado de sobre computador, como você ele não funciona. sabe como ele produz aquele Exato. tipo ali, quando ele produz aquele caractere ali, Sim. ele não se sabe como faz. Mas antigamente você via a tecla subir e bater no papel. Então a cor vermelha, a cor preta, a maiúscula, a minúscula, tudo isso você consegue ter uma noção de como funciona. É incrível, doutora Paula, a gente pensar que as gerações mais jovens, elas não têm noção desse funcionamento. Quer dizer, o incrível não é a gente ter que se defrontar com uma tecnologia nova, não. É eles não terem ideia de como é que isso começou, onde é que está a origem disso aí. Sim. Isso vai ter lá. Temos lá, sim. E assim, a gente refletir também o quanto a gente hoje fica refém dessas tecnologias, porque a gente não domina nada disso. A gente só sabe usufruir, mas a gente não entende como funciona. Sabe usar, mas não sabe como funciona. Não é mesmo? Então, não, é sério, é uma questão que acho que a gente tem que refletir sobre isso. Os pintores antigamente produziam suas tintas, eles sabiam elaborar as coisas, né? As pessoas, em geral,
elaboravam tudo aquilo que elas usavam. Hoje a gente usa sem perceber como aquilo é feito. E talvez isso estimule esse desperdício, essa não concepção sobre o meio ambiente, né, os seus gastos, porque muitas vezes a gente não reflete de onde está vindo esse material que a gente está usando. Tudo é descartável. Doutora, para encerrar a nossa conversa, que eu lamento muito, mas nós chegamos no horário, eu queria que a doutora acrescentasse sobre exatamente a participação do Espaço Cultural Luciano Bastos. Já dissemos o período, o Dia Internacional do Museu, o dia 18. A exposição vai formalmente na semana de 16 a 21, é isso? De segunda a sexta, não, de 16 a 23. 16 a 23, isso. Talvez. E depois continua ainda essa exposição. A exposição vai continuar. Não tem custo para visitar. É possível levar grupos de alunos. Sim. Esses grupos não poderiam exceder um determinado... Tem que ter um limite máximo. Aí liga, né? E combina para poder ver. Porque muitas vezes a professora leva a turma, o professor leva uma turma específica e marca outros horários, né? E até para a oficina também fica dinâmica, né? A doutora quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e convidar todos os ouvintes a visitarem o Espaço Cultural, visitarem essa exposição que vai se abrir dia 16, mas também dizer que o Espaço Cultural está aberto sempre de terça a sexta, nesse horário que já foi dito, praticamente horário comercial. Temos lá as nossas exposições permanentes. Temos um material de acervo, uma biblioteca que ela está disponível para consulta, para leitura. E a gente quer realmente que seja um espaço em que a população frequente se veja lá e dialogue conosco. Que a população usufrua do que nós temos aqui em Bom Jesus. Exatamente. Não é isso? E assim, minha prezada doutora Paula, conversando sobre esse importante evento, o tempo da entrevista chegou ao seu final, razão pela qual vamos ter que terminar, somos obrigados a terminar essa entrevista. Quero agradecer por sua participação nesse programa, a doutora Paula Aparecida Martins Borges Bastos, que além de todos os títulos que possui e que já mencionei em sua apresentação ao início da nossa conversa, é uma profissional particularmente envolvida com as atividades culturais e membro da Comissão Consultiva do Sistema Estadual de Museus do Estado do Rio de Janeiro. Do mesmo modo, agradeço ao público ouvinte pela sua sempre importante audiência. Minha cara doutora Paula, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à disposição para suas despedidas. Quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né, da rádio, e também queria destacar, professor, que essa ação, essa exposição, ela está sendo muito estudada e elaborada pela minha irmã também, a Cláudia Bastos, que eu tenho que fazer a menção, porque por ela. Essa exposição não acontece se ela não está envolvida ali ativamente, que ela é uma das principais curadoras na elaboração dessa exposição, junto com várias outras pessoas que são parceiros, que nos acompanham e apoiam essa ação. Tá bom, então, eu tenho grande carinho, grande estima por ela. E aproveito daqui, mando um abraço para ela também. Então, muito obrigado, professor. E fica o convite também para que o senhor participe conosco. Irei. Se fosse assim, por exemplo, no final de semana, talvez fosse. Mas como é a semana inteira, eu irei lá. É claro que não há. Será um prazer receber. Muito obrigado. Olha, dentro da minha vinda aqui a Bom Jesus, eu vou tirar aí um período da tarde e vou lá, depois do programa que vou lá para visitar a exposição. Estou muito curioso em relação à exposição. E lhe devo agradecimentos mais uma vez por sua presença em mais essa edição do Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pelo que sabem, pelo que fazem e pelo que realizam, sempre trazem para o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Marcelo Ribeiro no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.